Boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda aula aqui hoje, segundo dia aí da Semana do Desenvolvimento Pessoal. Hoje nós vamos tratar de comunicação não violenta e colaborativa. Perfeito, gente? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vai colocando aí boa noite aí para o pessoal, vai todo mundo aí se apresentando. Dá um tempinho, que nós ainda temos aí uns 5 minutos, enquanto o pessoal vai entrando. Aproveita e coloca aí de onde vocês estão falando, qual o estado, qual a cidade que vocês estão falando. Pessoal aí todos se apresentando. Boa noite, sejam bem-vindos. Luciana, Montemor, São Paulo, Márcia de São Paulo, capital. Estou vendo aí o Hélio. Boa noite, Hélio. Boa noite. Natural de Itabira, Minas Gerais, porém resido em BH. Estudante de filosofia. Muito bom, muito bom. Gosto muito de estudar toda a história da filosofia. Acompanho aí, tem alguns livros aqui. O meu preferido, amo de paixão, são os livros, né, de meditações lá de Marco Aurélio. Tem, inclusive, primeiro parágrafo do segundo livro é o que eu mais prego na questão do locus interno e externo, quando ele diz que já desde a alvorada você tem que dizer a si mesmo que você vai encontrar uma pessoa que será crítica, que será arrogante. Não são exatamente essas palavras que ele traz lá, mas que você já se prepara, porque esse tipo de experiência você não controla a experiência que você vai ter no seu dia, mas você controla o aprendizado que você pode tirar disso, né? Então, aquele primeiro parágrafo do livro 2 é sensacional. Eu gosto daquilo ali como cabeceira, né? Jaqueline de Osasco, sejam bem-vindos. O pessoal está chegando, ainda temos uns minutinhos aí. Eu acredito que hoje vai ser um pouquinho, quer dizer, a gente vai subindo o degrau, nós vamos evoluindo aí. Cada dia desta semana, a coisa vai complicando mais, a coisa vai ficando um pouquinho mais pesada, né? Como o pessoal trouxe ontem, papo reto e direto, né? Um soco, né? Um murro aí bem no peito para ver essas questões todas. Eu acredito que cada dia da semana eu vou trazer aqui para vocês reflexões talvez mais pesadas. Eu não é meu objetivo nessa semana trazer o trivial, o padrão, como a gente viu ontem, não é trazer o padrão da inteligência emocional do Daniel Goleman ou a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. Isso já é conhecido, isso tem em todos os lugares, é de fácil acesso, vocês conseguem ver aí lives, inclusive gratuitas, que explicam todos os processos de observação das necessidades humanas, dos sentimentos e emoções e, obviamente, como construir o pedido, né, a ação especificamente. Então, isso é muito trivial, digamos assim, dentro da teoria, assim como a inteligência emocional, com os 4 ou 5 pilares do Daniel Goleman. Meu objetivo é trazer reflexões um pouco mais profundas, utilizar isso já realmente num nível em que eu tenho que desafiar meu status quo para conseguir
evoluir nessa construção de uma comunicação, não só não violenta, uma comunicação mais humanizada, uma comunicação mais colaborativa, uma comunicação sistêmica, né, interpessoal. Então, trazer o encantamento desta comunicação, né, porque o objetivo é gerar essa prosperidade, é gerar essa parceria no momento exatamente da barganha, né? Outra que eu gosto muito também, só trazendo aí para o Hélio aí essa questão da filosofia, é do Voltaire, né? Que é a questão que ele traz de que toda verdade só pode ser verdade quando não é verdade. Ou seja, é a busca contínua pela verdade absoluta que a gente nunca atinge, né? Então é meio de pirar a cabeça a frase, né? Então toda verdade só é verdade quando não é uma verdade. Ou seja, quando eu busco realmente o que está por trás dessa história, né? E outra que logo na sequência, que é o do David Hume, que ele traz que o seu conhecimento nunca será maior do que suas crenças. Então, conforme você constrói as crenças, nós falamos muito disso ontem, questão de gerar arquitetura de escolhas. Então, quanto mais você questiona suas próprias crenças ou se coloca nessa posição, você cada vez mais você consegue aumentar o nível do seu conhecimento, mas as suas crenças sempre serão o limite. Então, imaginando que a gente está dentro de uma redoma, eu só consigo expandir esse meu mundo, esse meu universo, esse meu mapa mental, conforme eu questiono as minhas crenças e os meus valores, e eu vou expandindo. E aí, acompanhando com isso o crescimento, o conhecimento e a sabedoria. Foi uma das virtudes, né? E na sequência dos três pensamentos, que são os três principais pensadores, um na sequência do outro, é do Adam Smith, que nós somos animais de barganha, né? E aí eu trouxe esse pensamento ontem, que é o que você só vai ter o que você quer quando você me der o que eu quero. Ou seja, quando a gente barganhar e chegar a uma prosperidade. Justamente, professor, quando você mencionou isso, eu lembrei do Adam Smith, porque eu terminei de ler alguns capítulos, claro, né? Da obra dele, Teoria dos Sentimentos Morais. Muito bacana, eu gosto bastante aí de ler. Não sou, obviamente, estudante de filosofia, mas eu acompanho todas as questões, os grandes pensadores, principalmente porque a minha formação de coach ela traz aí o pensamento socrático, né? Então é a questão toda de você fazer essas questões, perguntas, questionamentos, você levantar essas reflexões para poder encontrar a busca da verdade, né? E aí no processo ali todo de conversa que é bastante legal você estudar tudo isso, desde a antiguidade, e não só do Ocidente, né? Porque a gente se concentra muito na filosofia do Ocidente, mas também estudar um pouquinho do Oriente, né? E aí você entra desde a época de Gautama Siddhartha, que é o Buda, você entra em outras filosofias, você entra em Confúcio, você entra... Então, quando você começa a estudar e comparar essas duas, é que é bastante legal, né? E aí você começa a pensar, né? Fica meio lelé da cuca, né? Fica com um parafuso solto. Boa noite, Julice, Salvador, Bahia. Boa noite. Começou antes das 20? Não. Estamos num bate-papo aqui, bem descontraído, esperando vocês. Já estamos aí 8 horas e 2 minutos, então aí agora sim. Agora, boa noite, professor Levi. Boa noite, Nigéria. Todos sejam bem-vindos aí. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas. O que nós vamos conversar hoje aqui é algumas coisas, alguns conceitos, algumas reflexões que vocês podem trazer especificamente para o dia a dia de vocês, algumas ferramentas para poder lidar com essa comunicação, lembrando sempre que tudo que nós vamos ver durante essa semana é especificamente aplicável em nós mesmos e nos outros. Então, quando eu construo toda a parte da inteligência emocional, que nós vimos ontem, eu construo dentro de mim esse diálogo da inteligência, mas
para que eu possa entender que a pessoa que está na minha frente é um ser humano, para que eu possa também compreender o porquê que ele tem suas armaduras, seus comportamentos sombras, seus sentimentos e suas emoções, como lidar com isso. Então, até nos próprios pilares da inteligência emocional, eu tenho a parte interna do autoconhecimento e da autogestão, e tenho a parte externa, né, da consciência social, dos indícios sociais, da onde eu estou, no meio que eu estou inserido, do circunstância, e da gestão dos relacionamentos, a parte toda de trabalho em equipe, gestão de conflitos, coaching, mentoria, ensino, aprendizado, ressonância disso no grupo todo, né, nas pessoas que estão envolvidas. Então, sempre, tudo que nós vamos ver, ela começa internamente e eu começo a externalizar isto para gerar essa ressonância e para entender as outras pessoas. Então, veremos algumas ferramentas, veremos algumas aplicabilidades disso tudo para que vocês possam, então, começar a construir o primeiro passo. E uma das primeiras coisas que eu gosto muito de discutir é que antes de eu entrar na observação, no observar, que a gente viu isso muito ontem, observar, se questionar, né? Ver exatamente o contexto, olhar os detalhes, as nuances, observar isso tanto do aspecto de espectador, quanto também como sendo o protagonista. Só que antes de eu entrar no observar, antes de eu me colocar na posição de observador, e quando eu coloco em observador, eu tenho que eliminar todas as questões de julgamento, eu tenho que eliminar as questões de juízo de valor, de suposições. É óbvio que, num primeiro momento, eu vou supor, eu vou dar um julgamento. Só que esse julgamento ele não me prende e me permite que eu observe mais detalhadamente, além do que as aparências, além do que as minhas sensações estão percebendo, do que minha visão está vendo, do que o meu tato, meu paladar, meu olfato, minha audição está percebendo. Então, só que antes de eu começar esse primeiro pilar até da comunicação não violenta, antes de eu começar esse primeiro pilar, inclusive da inteligência emocional, do autoconhecimento, de me observar, meus padrões e meus hábitos, a grande questão é: vocês têm que se permitir. Vocês têm que dar permissão a vocês mesmos. Então, se você não se permite, e é o que eu falei, eu tenho uma religião, eu tenho um time de futebol, eu tenho uma crença no que eu acredito, eu tenho um valor. Se eu não me permito olhar o oposto, olhar o polo oposto disso, se eu não me permito entender isto, e não é para mudar o meu pensamento, não é para mudar as coisas que eu acredito ou que eu valorizo, não é para mudar as coisas das quais eu desejo na minha vida, mas para que eu entenda de que existe a possibilidade existe pessoas que veem o mundo de uma outra forma. Isso livre de certo e errado, de bom, de mal, de ganhar ou perder, de vencer ou fracassar, ou seja, sem polos, sem dicotomia de opostos, simplesmente vendo trazendo aí uma brincadeira, vendo todos os 50 tons de cinza. Então, quando eu saio do famoso preto e branco, quando eu começo a me permitir, a me colocar naquela experiência, que é uma das principais, a primeira da Big Five, né? Ou seja, valorizar essa questão de novas experiências de todos os âmbitos culturais, raciais, de gênero, de ética, de estética, de tudo. Quando eu me permito, eu começo, então, a me livrar, né, especificamente dos julgamentos e dos juízos de valor. Eu não vou dizer que isto foi extremamente ruim. Extremamente já é um juízo de valor na minha interpretação do que é extremo, mas para alguns pode ser
que o extremo não seja tão extremo. Adriano fala alto, o alto baseado no quê? Na opinião de quem? Comparada ao quê? Então, quando eu observo, eu tenho que trazer esses questionamentos para mim. Só que antes de observar, sem julgar, tentando buscar a verdade por trás da verdade, entender que a minha verdade é uma peça do quebra-cabeça, que a verdade do outro pode ser a peça que falta no meu quebra-cabeça. Quando eu me permito colocar nesta posição, eu estou realmente começando a dar o primeiro passo para me conectar com a outra pessoa, para que eu realmente tenha presença, para que eu escute sem julgamentos, para que eu não crie uma barreira, não me arme com capacete, com escudo, com espada, com todas as armaduras e arsenais que podem realmente sabotar e limitar esta comunicação. Eu estou aberto a esta comunicação. Não se trata de simplesmente concordar com tudo. Não se trata de simplesmente aceitar ou dizer sim. Não se trata de estar sempre feliz e alegre com a situação, mas entender de que a verdade e a perspectiva do outro é um complemento ou pode ser completamente contrário, o que me mostra que existe uma opção que pode ser um polo completamente oposto do meu. E aí eu não tenho, se você não está comigo, você está contra mim. Eu saio desta batalha de se você não pertence a este grupo, você está fora deste grupo. Na realidade, o meu grupo é uma parte desta interpretação e dessa visão, e o outro grupo pode ser um complemento. Eu deixo de discriminar, eu deixo de excluir. Então, eu começo a incluir pessoas, eu começo a valorizar a diversidade como complementar e não mais como oposta e nem mais como concorrente. A competitividade passa a ser saudável e não uma competitividade que seja predatória. Ela começa a ser uma competitividade para que ambos possamos melhorar e não somente eu vencer. Então, eu tenho que me permitir. Se vocês conseguem dar esta permissão a vocês mesmos, isso é sensacional. Então, eu vou me conectar, vou entender, por mais que eu não aceite. Então, eu tenho que dar esta permissão. Eu tenho que estar disposto, neste momento, a despender os recursos necessários para resolver de forma positiva esta questão. Então, é nisto que eu me concentro, é nisto que eu vou seguir em frente. Tendo a observação, eu começo a criar uma arquitetura de escolhas. Eu começo, então, a ter opções. Eu começo a poder mudar um pouco a minha crença, e como a gente estava falando antes da live, eu começo a aumentar a minha bolha, o meu mapa mental, porque o meu conhecimento, a minha inteligência, a minha sabedoria, ela nunca será maior do que as minhas crenças e valores. Para que eu consiga expandir, eu tenho que aumentar essa quantidade de opções que eu tenho. Eu posso optar por continuar acreditando naquilo, ou posso optar que, apesar de acreditar naquilo, eu posso, em determinados momentos, também realizar outras coisas. Eu me permito escolher dentro de um leque de perspectivas e pontos de vista que estão dentro do meu valor. E a escolha aí é muito importante, porque a partir do momento em que eu faço a escolha, a partir do momento em que eu observei, saí fora do juízo, do julgamento, saí fora da suposição, agora eu consigo criar essa arquitetura de escolhas e eu escolho o que eu estou trazendo neste momento, o mais importante, o que elimina as possibilidades de medos, o que elimina vulnerabilidade, o que elimina culpa, remorso, o que elimina todos os medos que a gente poderia ter. Assumir a responsabilidade
Eu estou escolhendo, eu estou optando por isto. Ninguém está mandando eu fazer isto, optar por isto ou escolher aquilo. Então, a responsabilidade aí é o principal ponto. Eu assumo a responsabilidade. E quando eu assumo a responsabilidade e começo a adaptar os meus comportamentos naquela comunicação, não mais serei intolerante, não mais vou ser sarcástico ou cínico, não vou responder mais com agressividade, vou espelhar comportamentos de respeito, de confiança, vou ser claro e transparente, vou objetivamente comunicar as minhas necessidades e os meus sentimentos, adaptando os meus comportamentos naquele contexto, naqueles indícios sociais. Não serei mais impulsivo, eu vou controlar os meus impulsos emocionais, de pular no pescoço e esganar o que está na minha frente. Eu não vou mais gritar, não vou mais berrar, não vou mais simplesmente gesticular, né, loucamente, quando eu estiver num momento realmente de muita energia e com baixa agradabilidade, ou seja, com raiva, com ódio, com ira especificamente, eu vou começar a transformar e adaptar os meus comportamentos. Aí eu vou para o segundo passo, que quando eu, na escolha, assumir a responsabilidade, agora eu estou assumindo as implicações e consequências. Eu escolho, e o que eu escolhi, eu sei quais são as implicações e consequências. Eu alinho a minha intenção, o meu esforço, as opções e a minha responsabilidade com a minha expectativa. E aí nós vamos ver uma ferramenta muito legal mais lá na frente, que pode alinhar tudo isto, fazer os principais questionamentos, não só do passado, não só do futuro, mas também do presente, dos acontecimentos, das conversas, dos diálogos, das reuniões, né, dos conflitos, dos relacionamentos. E tudo isto agora está nas minhas mãos, a responsabilidade e as implicações e consequências. E é óbvio, mesmo tendo construído um novo modelo mental mais expandido, aberto portas. Uma vez, num processo de coaching, não foi uma frase minha, foi uma frase da minha coach, ela trouxe e construiu uma frase muito legal, porque a partir do momento em que ela começou a criar esta reflexão, começou a se questionar, começou a observar e a reconstruir suas próprias crenças, nós assimilamos isso como abertura de portas. Mas o que ela observou é que abrir uma porta não necessariamente é atravessá-la. Abrir uma porta não necessariamente é escolher e adaptar. Mas uma vez em que você abre esta porta, por menos que você escolha atravessar esta porta, outras portas mais adiante estão lá esperando por você. Isso significa que você tem a possibilidade de avançar cada vez mais, uma vez decidido atravessar a porta. Se eu decidir atravessar esta porta, eu vou entrar em um outro cômodo. Só que este cômodo já não tem mais uma porta, ele tem mais 3, 4, 5 portas. E eu vou escolher uma delas, que vai me levar para um outro lugar onde eu tenho 10, 15, 20 portas. Então, a cada vez que eu abro uma porta e decido atravessá-la, as possibilidades vão se multiplicando exponencialmente. E daí a gente, obviamente, leva um conceito de uma questão de alta performance, onde eu consigo muito mais prosperidades, alianças, conexões, a minha rede de networking é muito maior, porque eu consigo me conectar com velocidade muito maior e exponencialmente. Então, essa interpretação, o observar, é olhar e reparar que naquele cômodo tem uma porta.
Quando você observa e se permite olhar para esta porta, observar que ela está ali, você tem uma chave nessa mão. E você pode escolher abrir esta porta ou não. A partir do momento que você abre ela, o seu mundo aumenta e se expande. E você pode, então, se adaptar e gerar novas consequências e implicações. É o atravessar a porta. Mas, por último, realmente, mesmo atravessando a porta, no outro cômodo, eu tenho que agir. Eu tenho que, novamente, voltar para um processo de reflexão e de observação. Então, isso é um ciclo sem fim. E cada vez mais eu vou aprendendo, evoluindo e expandindo o meu modelo mental. Quando a gente está lendo um livro, está lendo uma notícia, está vendo um filme, podem surgir palavras que eu desconheço. E aí eu vou procurar esta palavra no dicionário. Ou durante a leitura, num estudo, eu esbarro numa determinada referência de uma pesquisa, de um método, e aí eu vou buscar este método. Então, mesmo um livro com 10 páginas, ele pode se expandir para milhões de páginas. Basta eu observar detalhadamente, estar atento a isto. A mesma coisa é a comunicação. Eu posso me fechar, julgar, supor, não observar os detalhes, não estar conectado, obviamente, não optar por mudar o meu comportamento, não escolher mudar as minhas crenças e não agir para mudar as implicações e consequências. Então, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Como trouxeram antes, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Então, no processo mental da comunicação, no processo do diálogo interno, no processo de comunicação, eu posso escolher e adaptar os meus comportamentos e não é, obviamente, escutar o que o outro fala. Faz assim que é a melhor opção. Aí você faz. Dá errado? Mas o outro falou. Eu não estou assumindo a minha responsabilidade da escolha. Estou jogando esta escolha para o outro. Eu recebi uma inferência de uma opinião e eu não questionei ela. Eu não observei. Ela se aplica à minha realidade? Ela está dentro do que realmente eu acredito? Isso serve para este tipo de contexto e circunstância? Não, eu simplesmente peguei o modelo que me deram como inferência e apliquei, sem pensar, sem assumir a responsabilidade e sem fazer a adaptação necessária para o meu contexto, para a minha realidade. Qualquer um desses processos que sejam excluídos do meu processo de comunicação e de diálogo, ele vai gerar uma frustração e ele vai gerar, com certeza, um conflito, vai gerar consequências negativas. Se eu simplesmente escolho opções que eu nunca observei, nunca tive a experiência de verificar isso, nunca questionei, nunca refleti a respeito, eu simplesmente escolhi porque alguém me disse, escolhi porque é o que a maioria faz, escolhi porque é exatamente o que ninguém faz. Quando eu faço isso sem ter observado, sem ter realmente experienciado aquela coisa, eu estou pulando, obviamente, as opções que eu poderia ter. Estou escolhendo o modelo que o mundo está me mostrando. Não estou vendo se esse modelo se aplica, eu não estou observando. Com certeza, na ação, isso pode dar errado. Se eu observo cuidadosamente, mas pulo a escolha e simplesmente tento adaptar sem ter escolhido o que eu tenho realmente consciência que é o melhor para mim, com certeza, na hora da ação, isso pode dar consequências negativas. E o pior, se eu faço a observação, se eu tenho a responsabilidade, se eu adapto meus comportamentos com as implicações e consequências, mas não ajo, não externalizo, não coloco em prática naquele conflito, naquela comunicação, isso só ficou no modelo mental. Ele não vai trazer resultados concretos. Tá? Então, a primeira coisa é a permissão que vocês têm que se dar para começar a se colocar
em olhar as portas que estão à sua volta. Olhando essas portas, qual delas você quer realmente atravessar? Qual delas você quer ver o que tem por trás dessa porta? Qual delas você quer transformar? Então, esta permissão é de vocês. E este modelo é para que vocês possam, a todo momento, parar e pensar: eu estou realmente observando ou estou julgando? Se eu estou observando, eu tenho que ter alguns processos que nós vamos ver adiante. Eu tenho que ter curiosidade, eu tenho que ter clareza, eu tenho que ter transparência, eu tenho que colaborar para entender a verdade que está por trás do que se apresenta, do que simplesmente as minhas sensações estão observando. Ao escolher, eu assumo a responsabilidade. Ao adaptar, eu trago para a minha realidade e imagino, obviamente, crio expectativas das implicações e consequências e parto para a ação. Coloco em prática especificamente. Perfeito até aí, gente? E aí, eu tenho algumas questões que, no dia a dia, para que eu me coloque nessa posição, eu tenho que começar a praticar, eu tenho que começar a entender que isso só colabora especificamente com a melhoria da minha comunicação. Então, primeiro, nós falamos muito isto, o entendimento de que cada circunstância, cada contexto, você pode estar voltando para falar sobre o mesmo assunto que gerou um aborrecimento uma semana atrás. Você pode estar tocando no mesmo assunto que vem se arrastando durante 5 anos, 10 anos. Não importa. Cada experiência, cada conexão, cada duplo vínculo que você está gerando é único. Ele tem diferenças. O humor da pessoa. Lembre-se, ninguém pisa 2 vezes no mesmo rio. Então, se eu não piso 2 vezes na mesma água daquele rio, porque a corrente está passando, vocês, há 5 minutos atrás, eram pessoas completamente diferentes do que agora. Então, já mudou o contexto. Vocês começaram a pensar em alguma coisa nova. Vocês geraram algum insight na mente de vocês. Vocês podem estar dizendo: o Adriano é louco, ele está falando um monte de besteira, mas já é uma mudança do estado atual de vocês. Então, o status quo de 2 minutos atrás não é o mesmo de agora. Então, cada experiência de vocês, a cada minuto na vida de vocês, é única. Aproveitar essa experiência, tomar um banho, mudar a forma como você se ensaboa. Por onde você começa? Por que você começa por esta parte do seu corpo? Pensar nisso e mudar uma pequena coisa já é realmente viver uma experiência diferente. Quando você se seca, você começa pelo rosto, você começa pela frente, você joga a toalha por cima, você puxa a toalha por baixo. Como você faz isso? Muda. Você segura o garfo com a direita e a faca com a esquerda na hora de comer? Inverte. Cada experiência única e cada uma delas gera sinapses, gera ligações neurológicas, gera pensamentos e gera, inclusive, comportamentos diferentes. Não, fazer assim dá mais dor. Não, fazer... Ixi, Adriano mandou mudar isso. Nossa, isso deslocou aqui meu braço, é melhor fazer do jeito que eu estava fazendo. Mas é uma percepção, é uma experiência única. Valorizar cada uma dessas atividades e começar a olhar com detalhe. Se fosse colocar essa atenção plena, é o famoso mindfulness que vocês tanto escutam. É o caminhar e observar tudo que está à sua volta. É olhar como está a sua pisada, se essa pisada está forçando uma perna mais do que a outra, se você está cansado e ofegante, se você está suado, se o vento bate, quem são as pessoas que estão em volta. É ter aquela atenção plena na experiência única. É observar, é entrar no quarto e ver que ele tem portas.
Não é entrar no quarto e simplesmente é meu quarto, eu entro, boto meu travesseiro, deito na cama e durmo. O que tem no seu quarto? Você vai se maravilhar se você começar a abrir tudo e começar a tirar coisas dos seus armários. Vão encontrar coisas que estão ali perdidas há 1 milhão de anos. Então, cada experiência é única. Cada momento, por mais simples que seja, por mais bobo e tolo, é um momento. Olhar para este momento simples, ele cria essas perspectivas. Então, aquele momento, quando a gente fala simples, é um momento em que eu tenho coisas ali pequenas, mas observáveis. Pequenas, mas são detalhadas. Pequenas, mas têm nuances de um dia para o outro. Se você sempre considerar que o almoço é sempre igual, então algo está errado. O paladar vai ser diferente, o gosto vai ser diferente, a comida que você está comendo é diferente. Tudo tem momentos simples, aonde eu consigo cada etapa. Esse momento agora que nós estamos é um momento único e simples. Poder absorver, observar, refletir o máximo possível. Não que seja a verdade absoluta o que eu trago, mas que seja uma das perspectivas, uma peça do quebra-cabeça da sua vida. Então, é isso que vocês têm que sempre estar atentos, compartilhar emoções, estar disposto a compartilhar como eu me sinto, o que isto causa em mim. Não é o outro causa isto, mas o que eu estou sentindo neste momento. Estou me sentindo frustrado, não é por sua causa, pelo seu atraso ou pela sua conduta. Estou me sentindo frustrado por algum motivo, por algum detalhe que eu não observei, por alguma necessidade minha que eu não foi atendida. Mas compartilhar isto, entender que quando eu compartilho isso, eu não estou me colocando de forma vulnerável, eu estou sendo claro e transparente em como eu me sinto e o que eu necessito naquele momento, naquela experiência, dentro daquilo que eu consigo observar como detalhe. O comportamento, como eu estou realmente agindo, como eu estou, a minha forma de linguagem verbal e não verbal, tudo isto são os detalhes que vão trazer na minha consciência, e aí eu saio do mergulhado, eu saio do resignado de ontem e trago mais para a consciência. Começo, então, a minha jornada para a autoconsciência e a automotivação. Começo a me conectar com o meu diálogo interno e começo a observar o outro. Começo a perguntar e questionar como o outro está se sentindo. O que você sente especificamente quando você me traz essa notícia? Como você está se sentindo agora? O que você está necessitando? Não é supor que o outro precisa de um ombro amigo, não é supor que o outro precisa de palavras motivadoras. É realmente perguntar o que você precisa, como você se sente com isto que aconteceu na sua vida. É se conectar 80% no outro e 20% em você. É escutar atentamente o que o outro vai te trazer como o que ele necessita. Não é supor que ele precisa, ele está para baixo, eu vou lá motivar, vou falar umas palavras. Não é isto. É realmente perguntar e pedir que o outro compartilhe as suas emoções e os seus sentimentos. É enxergar além, é ir além do que realmente as minhas sensações estão vendo. Não é como as coisas só são, não é só como o fato se apresenta, mas o que poderia ser para ter resultados mais positivos nessa comunicação. Então, não é só se aquela comunicação, aquela conversa, aquele conflito, ele está realmente muito eufórico, as emoções estão realmente muito ali pesadas, né? A coisa está se tornando uma conversa realmente complicada. Não, não é só observar isto. O que isto pode se tornar? Pode se tornar uma conversa mais sincera, mais honesta,
pode se tornar uma conversa mais tranquila, mais calma, mais focada no que nós estamos tentando resolver. Em que soluções nós estamos tentando chegar, e não em qual é o problema. Não é alimentar o problema, mas sim tentar se aproximar da solução. Como poderia ser? Qual é o melhor desfecho? Que tipos de comportamento eu posso adaptar? O que eu posso falar? O que eu tenho que realmente desafiar em mim e no outro? Como eu posso colaborar com o meu pensamento e com o outro? Quando eu falo colaborar, é questionar, é perguntar, é trazer à tona qual é a grande pergunta que eu preciso fazer a mim mesmo que eu não estou conseguindo responder. O que está na minha frente e que eu não estou conseguindo enxergar? Qual é a caverna que está o tesouro que eu procuro e que eu tanto tenho medo de entrar? Aonde está o meu objetivo, o meu foco, a minha expectativa? Aonde está o resultado positivo que eu procuro? Como eu chego lá? E, obviamente, quando a gente fala de bom humor, não é alegria, não é gnomo na floresta saltitante. Mas manter sempre, quando eu falo bom humor, é toda uma questão corporal, é uma questão mental, é toda uma questão, inclusive, de verbalização. Então, tudo a questão do bom humor é a postura, é a coerência do que você está falando com o seu não verbal. Não é trincar os dentes e falar, não, tô calmo, tô calmo, sabe? Então, essa coerência, essa autenticidade, esse carisma, essa postura de alguém que está ali presente, e não alguém que está desviando o olhar, não alguém que está cabisbaixo ou desanimado, não alguém que está muito irritado ou eufórico, mas alguém que está ali presente. Estou lhe escutando. Estou aqui realmente tentando entender, tentando valorizar a experiência única, tentando compreender este momento que é único e simples, tentando compartilhar as minhas e tentar que você compartilhe as suas emoções. Observar cada detalhe dos meus comportamentos e do outro. Enxergar além do que isso vai gerar de desfecho, mas tentar buscar um desfecho melhor, mais positivo. E manter a todo momento o bom humor, a postura, a tranquilidade, a serenidade, sempre em busca do bem comum e do resultado positivo. Perfeito? Tranquilo, gente? Leonardo fez uma pergunta, no caso de nos concentrarmos 80% no outro e somente 20% em nós mesmos, não saímos do egoísmo, da visão do eu como exclusivo e absoluto ego? A primeira coisa aqui, eu não diria do egoísmo, eu não diria da visão do eu não diria do exclusividade, eu diria de deixar o ego de lado. Aí eu até colocaria, tá? Mas da visão e do egoísmo, como nós pontuamos ontem, o egoísmo especificamente não tem a carga que todo mundo coloca na palavra. O egoísmo significa que você vai, a todo custo, atender às suas necessidades. Na comunicação não violenta, colaborativa, humana, você vai tentar, no processo, fazer com que o outro também atenda às deles. Você vai fazer como o Adam Smith colocou, nós somos animais de barganha. Então, você vai barganhar, vai negociar, vai tentar chegar num bem comum, num ganho mútuo. Não é um ganha-ganha. Ganha-ganha significa que, na primeira oportunidade de ganho, eu fecho o negócio. Ganho mútuo significa que ambos buscam o melhor ganho para os dois.
É bem diferente. E ganha, perde, não preciso nem continuar. Aí, nesse caso, você está numa dicotomia dos opostos. Se eu atender as minhas, o outro não vai atender as deles. Aí, neste caso, seria um egoísmo ao extremo, ao qual você desconsidera todas as outras partes. Aí é um egocentrismo mesmo. Você está colocando tudo em cima da sua resolução. Somente você importa. Somente você é exclusividade naquele momento. Só você pode ganhar. Se o outro ganhar, também você vai se sentir um perdedor. É uma visão de escassez. O que eu deixei de ganhar e não do que eu ganhei. Quando a gente fala em ganhar e perder, ou ganho mútuo, eu não estou falando em 100% da sua necessidade. Você ganhou a minha atenção, você ganhou a minha ajuda, porque eu não disse não, mas também não disse sim. Mas negociei com você que daqui a 2 horas, quando eu terminar minhas tarefas, eu estarei à disposição para lhe ajudar. Neste momento, houve uma negociação. Você conseguiu esta ajuda, mas não 100% no momento. Mas ela vai ser dada posteriormente. E eu consegui terminar as minhas tarefas. E vou, ao mesmo tempo, lhe ajudar no que você deseja. Então, eu não tiraria a questão da visão do eu. Porque, neste momento, dependendo do nível da pirâmide, da pirâmide das necessidades, tá? Que você estiver, se for no nível de fisiológico, você não tem como arrancar o eu. Você precisa comer, você precisa respirar, você precisa beber, você precisa fazer as suas necessidades. Como é que você vai arrancar o eu da equação? Não tem como. Então, tirar a visão do eu? Não. Não é isto. Quando você concentra 80% no outro, você concentra em escutar atentamente, em fazer os questionamentos e as perguntas que vão trazer clareza, para entender o que o outro necessita e precisa, para poder, então, se você quer A, eu quero B, como nós chegamos em C? Mas eu só consigo negociar se eu entender o que você quer. Imagine que o seu perfil, DISC, MBTI, Spiral Dynamics, seja qualquer análise comportamental, seja um perfil que valoriza reconhecimento, desafios, valoriza principalmente ali as luzes de ribalta. E eu venho para você tentando barganhar aumento de salário. Essa comunicação já começou errada. Eu foquei em mim, porque o que eu posso lhe dar é dinheiro. Em momento nenhum eu concentrei. É óbvio que a visão do eu é poder proporcionar isto com dinheiro. A visão, o meu ego, é achar que todo mundo tem a mesma ambição que eu por dinheiro. E não, nada errado se o meu tipo de premiação e gratificação for em dinheiro, se do outro for em reconhecimento, se do outro for desafios, e se do outro, por menos que ganhe, for rotina, estabilidade e segurança. Então, se eu não entendo o outro, se eu não concentro toda a minha força para entender o que o outro quer, o que eu oferecer pode simplesmente gerar um conflito, porque eu estou oferecendo dinheiro para uma pessoa que tem uma ambição de desafios e reconhecimento. Imediatamente, a interpretação dela pode ser: está me comprando? Eu não trabalho por isso, eu valorizo outras coisas, eu tenho valores maiores. Você está ofendendo a outra pessoa. Você saiu do patamar de colaboração, de comunicação não violenta e, principalmente, de uma comunicação humanizada. Então, quando eu concentro 80% no outro, não é que eu vou deixar de lado as minhas coisas, mas eu vou concentrar em entender o outro, para que eu possa, então, eu já me entendo, eu já estou indo para a negociação com a minha inteligência emocional e as minhas habilidades, entendendo as minhas necessidades. Eu já consigo perceber o que eu preciso, aonde eu quero chegar, qual é o meu propósito, qual é o meu status quo e qual é o meu objetivo? Qual a consequência positiva?
Fiz a escolha e adaptei os meus comportamentos. Agora eu vou te escutar. Vou concentrar na comunicação tudo que você vai me trazer para poder, para poder, no fim, negociar com você. Então, o importante disso tudo é a questão da negociação, de eu poder chegar num ponto onde eu compreendi o que você precisa, eu entendi especificamente as suas necessidades neste momento, e aí eu vou barganhar. Na pirâmide de necessidades humanas, imagine que você tem pessoas que estão lá embaixo na pirâmide, com necessidades agora na pandemia, que não têm dinheiro para comer. Imagine que você tem pessoas que estão no último nível, que é o nível da realização, do propósito. E aí você vem oferecer para quem está na realização, no propósito, na busca, né, transcendental do além de mim, e aí você vai oferecer uma cesta básica. E lá para o de baixo, você vai simplesmente fazer um discurso motivacional. Para o cara que está na necessidade fisiológica, discurso motivacional não vai servir de nada, porque ele precisa primeiro sobreviver. Para o cara que está na realização e propósito, uma cesta básica, dinheiro, comida, isso não faz mais parte do pensamento, isso ele já tem à disposição dele. Então, entregar, né, a necessidade que o outro não precisa pode gerar um conflito, uma ofensa, pode gerar um desprezo, pode gerar, inclusive, uma arrogância da sua parte em achar que ele valoriza aquilo. Quando eu concentro 80%, significa que eu estou concentrando toda a minha escuta, observação, toda a minha parte de suposições eu estou eliminando através desses questionamentos, toda a minha parte de juízo de valor eu estou entendendo. Então, quando ele me diz, estou me sentindo extremamente mal, quando você diz extremamente mal, o que você quer dizer exatamente? Como é se sentir extremamente mal? Como é que uma pessoa que está extremamente mal se veste, anda, come, pensa, respira? Então, é buscar o que é este juízo de valor. Quando ela me traz algo subjetivo, estou muito triste. O que é, como você se sente, o que essa tristeza traz na sua vida, como ela aparece para você, essa tristeza. Se você tivesse que dar uma visão tangível dessa tristeza, como ela se apresentaria, como ela iria se parecer. Então, quando eu busco esse entendimento, eu estou buscando tudo isso na experiência única, entender essas emoções e necessidades, observar esses detalhes, enxergar, então, agora que eu tenho a faca e o queijo na mão, eu sei o que você precisa claramente, eu sei como você se sente claramente, agora sim eu posso entregar como eu me sinto, o que eu preciso, e nós negociarmos qual o resultado mais positivo que gere um resultado, um ganho comum, um ganho mútuo, que gere bem-estar e qualidade. Então, esta é a concentração. Não sei se ficou bem claro aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade aí para fazer as perguntas aí. E aí, o que eu tenho que ver nesses momentos? E é o que nós nos concentramos. Quando nós nos afastamos, né, do todo, nós nos afastamos especificamente, nós não olhamos tanto do geral quanto a nível, tanto do macroconsciência quanto da microconsciência de cada detalhe ali, eu estou num processo ou negando, estou negando o que eu preciso, estou negando que o outro tem as necessidades, então eu estou negando a mim mesmo ou estou negando o outro, eu estou reprimindo as minhas necessidades, e aí eu não tenho consciência. Quando eu estou reprimindo, é uma questão de mergulhado ou resignado, e não consciente ou autoconsciente. Eu posso reprimir neste momento para atendê-las mais lá na frente, aí é estratégia, é planejamento. Eu escolhi com responsabilidade. Lembra lá do primeiro modelo, gente? Eu escolhi, neste momento, ceder. Por que eu escolhi? Porque eu adaptei os meus comportamentos para, posteriormente,
as consequências futuras elas serem mais positivas. Então, agora eu vou ceder, mas mais lá na frente para poder ganhar ou atender às minhas necessidades. É diferente de uma reprimir especificamente as minhas necessidades e as minhas emoções. Ou simplesmente estou esquecendo elas, estou passando por cima delas, elas nem existem para mim. Aí eu mergulhado, eu estou completamente inconsciente, eu esqueço. Eu simplesmente não preciso, não, eu não necessito, não, eu não quero, não, eu não sei, não, eu não posso, não, eu não acredito, não, eu não sou capaz, não, eu não. Sabe, tudo especificamente fica esquecido. Então, em que momentos especificamente eu estou agindo desta forma? Em que momentos especificamente eu estou negando especificamente algo aqui nesta conversa, neste diálogo? Eu estou simplesmente, não, isso não é, não acredito, não, o que você está me trazendo não é verdade, eu estou negando ou eu estou buscando esta verdade? Uma coisa é negar e falar, não acredito no que você está me dizendo e ponto final. A outra é instigar, colaborar com esse pensamento para chegar na verdade absoluta. Um exemplo prático que já trouxeram algumas vezes, né, e já me fizeram esse questionamento, quando fazem elogios falsos, né? Você fala, cara, é falso, vem aqui só para puxar o saco. Você está negando ou você simplesmente está reprimindo qualquer coisa neste momento. Nesta hora que alguém vem te fazer e você acha que até esse tipo de elogio é falso, você pergunta, nossa, que surpresa, não sabia que você pensava tão bem a respeito de mim. Como você chegou neste pensamento? Se for falso, a pessoa não vai conseguir colocar para você como é que ela chegou nessa linha de raciocínio de que você é maravilhoso, você é sensacional, você nossa, é tão eficiente. Nossa, que legal, que barato você me trazer esse pensamento de que da minha eficiência. E como você chegou a este ponto de acreditar que eu sou eficiente? E ela vai ter que te explicar. Então, é questionar, é colaborar com o pensamento do outro. Isso é 80% concentrado. Então, o que eu estou negando, o que eu estou reprimindo, o que eu estou esquecendo. E aí, para isto, eu preciso enfrentar algumas questões, algumas perguntas. Eu tenho que me fazer essas perguntas, eu tenho que dizer quais são realmente as minhas sensações. Não é sentimentos e emoções, é sensações. O que eu estou sentindo agora? Eu estou ruborizado, eu estou tremendo, eu estou com dor de cabeça. O que eu estou sentindo? O que minha visão está vendo? Né? Quais são as minhas sensações? Eu estou vendo algo agradável, desagradável? Eu estou botando muita energia nessa comunicação? Ou eu estou completamente desanimado? Como estão essas sensações todas? Quais são as minhas reações? E isso que eu estou vendo se parece com o quê? Buscando nos meus padrões, buscando nos meus julgamentos, buscando nos meus estereótipos. Isso se parece com o quê? Isso está semelhante ao quê? O que seria diferente disto? E aí eu posso fazer por comparação, por semelhança ou por diferença. Então, isso se parece com o quê ou isso não se parece com o quê? Se o seu pensamento é sempre semelhança, comece a pensar pela diferença. Se o seu pensamento é sempre diferença, comece a pensar por semelhança. Mude a forma como você vê e sente. Então, se você está sempre fazendo uma comparação, comece a fazer uma diferenciação. Não é, isso é bom porque é parecido com aquilo, porque eu já experienciei. Não, isto é bom porque é completamente diferente daquilo. Isto é bom porque tem essas coisas a mais que o outro não tem. Então, eu sempre tento verificar em que padrão eu estou me baseando. Porque a gente não reflete. Eu já olho, julgo, ponto, saio embora e não me comunico. Porque eu estou usando um padrão do passado, de uma experiência, e aí eu não me permito, né? Como eu falei ontem, a reunião é sempre chata. Então, isso se parece com uma reunião chata. Ponto. Morreu aí. Mas isso eu não
questiono. Como estou me sentindo nesta reunião chata? Isso se parece com uma reunião chata? Realmente se parece? Ou eu estou simplesmente eliminando os detalhes? Existe algo de diferente? Qual seria o nome, se eu tivesse que dar, do que eu estou sentindo agora? E não tenha medo de dar nome, mas dê um nome para a criaturazinha. O bichinho tem que ter um nome. E é bom ter um nome porque você se afeiçoa a ele. E uma vez que você se afeiçoa, você passa a cuidar dele. Quando não tem um nome, não, isso que eu estou sentindo, não é isso que eu estou sentindo, não sei, eu não consigo dar. Não, dê um nome. Não interessa o nome, se está até no dicionário ou não, nem inventaram a palavra, não tem problema. Estou sentindo xingolacubaco. Bota lá, xingolacubaco. É o nome que você deu para a criaturazinha. Mas a partir do momento que você deu o nome para a criaturazinha, ela é sua. É sua, o bichinho é seu. Olha para ele. O que ele tem feito? Que pensamentos ele gera? Olha para ele. Cuida desse bichinho. E aí, observando ele, você tem agora as opções de escolher. Eu quero que esse bichinho venha comigo nessa conversa, ou esse bichinho vai ficar quietinho e no lugar dele eu vou usar tal comportamento, eu vou me adaptar. Esse bichinho, ele não tem gerado consequências positivas quando eu normalmente estou num diálogo, quando eu estou num relacionamento, quando eu estou com meus amigos, quando eu estou com meus familiares. Qual é o nome desse bichinho? Então, qual o nome disso que você está sentindo? Sem medo de errar o nome. E quando você der um nome, como se parece esse nome? Que tipos de pensamento vem na minha mente quando eu estou sentindo isto que eu dei um nome? Vem pensamentos de discriminação, de evitar, de me afastar, de negar, de reprimir, de esquecer, de simplesmente ou de atacar. São pensamentos de defesa ou de ataque. O que eu penso quando eu vejo e quando eu sinto este bichinho? Mas dê um nome para ele, não deixe de dar um nome. E aí, qual é a pergunta que eu tenho que fazer a mim? Que pergunta agora, neste momento, entendendo que eu estou sentindo isto, entendendo que eu percebo pelos meus sensações, pelo meu sensorial, entendendo que isso se parece com aquilo, que pergunta que eu quero fazer? Continuar da mesma forma? Essa experiência se parece muito com aquela e eu vou ter os mesmos comportamentos? O que eu preciso mudar? O que eu preciso buscar? Que novo tipo de comunicação eu vou utilizar? Então, é este tipo de perguntas que eu tenho que fazer a mim mesmo. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer neste momento a mim mesmo? Isso é na hora. Então, esta conversa está seguindo que rumo? O que eu estou sentindo? Qual é o nome disto que está começando a crescer aqui dentro de mim? O que meu sensorial está me mostrando? Ok? Tem alguém aí com o microfone ligado, gente? Dá uma olhadinha aí, quem tiver. Mudando a frequência, eu mudo aquilo que está ao meu entorno. Perfeito, isso mesmo. Ressonância pura. E é uma coisa demorada, é muito complicado. Então, a partir do momento que eu crio construo tudo aquilo, estou mais atento, estou 80% centrado, estou questionando, estou perguntando, estou questionando a mim mesmo. Quanto mais eu vou adaptando esse comportamento, mais isso vai gerando ressonância. Não é na primeira mudança de comportamento que o outro vai, né? Eu até vi uma vez um pessoal brincando, fazendo uma comparação com igual o que aparece no celular da gente, né? Então tem lá um novo aplicativo, o aplicativo tem uma nova atualização, e vem lá, deseja atualizar o aplicativo? Aí você fala, mais tarde, eu estou agora mandando uma mensagem, depois eu atualizo, né? O seu iPhone não foi possível fazer a atualização à noite, não estava na bateria conectada, faça mais tarde, e você vai no faça mais tarde. Então, conforme você vai mudando o seu comportamento, a outra pessoa vai perceber, mas ela não, tem algo aí estranho, mas
mais tarde eu atualizo, mais tarde, até uma hora em que o outro vai falar assim, cara, tem algo de errado. Ele mudou completamente o comportamento dele, ele é uma nova pessoa, ele está mais conectado, ele realmente está presente. Deixa eu atualizar o meu aplicativo. E aí a pessoa atualiza o aplicativo dela. Mas não tente fazer essa atualização pela pessoa. Eu não mudo vocês. Foi o que eu falei lá no início. Quem tem que se permitir é vocês. Não sou eu que vou mudar vocês. Só vocês se permitem a começar a fazer essa jornada, a começar a questionar esses pensamentos durante uma comunicação. Eu estou negando, reprimindo, esquecendo, eu estou atacando, estou em defesa, estou evitando, estou fugindo. O que eu estou fazendo nesse momento? Como isso se parece? Isso é repetitivo? Isso se parece com a reunião passada que eu fiz a mesma coisa, com a reunião retrasada que eu fiz a mesma coisa? Isso está repetitivo? Qual o nome, então, disso que eu estou tão sentindo? E buscar aí uma construção verdadeira de como mudar esse pensamento. Tem o modelo SCORE, né, que foi criado pelo Robert Dilts e o Todd Epstein, 1987. Robert Dilts e Todd Epstein, 1987. E o modelo SCORE da PNL, ele traz exatamente esse balanço entre o passado, porque muitas das coisas que nós, como nós nos comunicamos, nós nos comportamos, foi muito do nosso passado, na nossa vida, do nível de aglutinação, ou seja, da onde você estava inserido, em que família, em que região, com que tipos de amigos, que tipos de comportamentos as pessoas tinham à sua volta. E o modelo SCORE ele vai te trazer essa visão do passado para entender tudo isso e começar a diferenciar sintoma de causa, tá? Vai olhar para o futuro, ou seja, o que eu necessito desenvolver, que capacidades eu tenho que ter, que comportamentos novos eu tenho que ter para ter resultados mais positivos, o que eu espero, e isso é muito importante, porque algumas vezes nós fazemos determinados comportamentos tendo um propósito, mas não pensamos na expectativa. E a expectativa fala muito mais do que eu vou me tornar, do que eu vou obter, não agora nesta comunicação, mas num futuro a médio e longo prazo. Então, isto que eu estou fazendo aqui com vocês, isto que eu estou me comunicando com vocês, não é só a expectativa de hoje, não é a expectativa da live, não é a expectativa dos comentários de vocês, mas a expectativa a médio e a longo prazo do que isso pode proporcionar. Então, que expectativas são essas? O que eu irei me tornar com este novo comportamento? E no modelo SCORE, pensar especificamente em cada um dos momentos, quando eu estou numa comunicação, é você pensar, né, primeiramente, no sintoma. E o sintoma é a ponta do iceberg, por isso que ele está lá em cima. Ele é o observável, ele é o tangível, é como eu estou no momento, no meu status quo, é no presente. É os comportamentos observáveis. O que você está observando? Agressividade? Está observando arrogância? Está observando respeito, confiança? O que você está observando? O que é realmente o sintoma agora deste conflito, desta comunicação? Que sintomas você está vendo? O que é tangível nesta conversa? Estão todos nervosos, mas isso tudo é um julgamento. E aí eu preciso, então, começar a investigar e observar as causas, os gatilhos disso, como isso se parece com coisas do passado, de que forma isto já aconteceu anteriormente, e se eu estou repetindo os mesmos comportamentos, o que pode ter acionado esse meu estado de agressividade, de arrogância, o que pode ter acionado, que gatilho acionou, e normalmente as causas estão baseadas em necessidades não atendidas. Necessidades não atendidas geram sentimentos e emoções. Sentimentos e emoções
são externalizados em reações fisiológicas, sejam verbais ou não verbais, que são os sintomas. Então, o que está causando? Que necessidade minha não está sendo atendida? Por que eu estou com este sintoma, com esta reação, com este comportamento? Por que as minhas ações são irracionais e contrárias ao que eu desejo? Por que as minhas ações são profecias que vão se autorrealizar especificamente contrárias do que eu tanto me afasto? Por que isso está sendo observado neste momento? O que causou isto? Em que isto se parece com o passado e com as minhas experiências? No que isto poderia ser diferente, ver além do que sempre foi? Como eu poderia transformar, então, isto agora? E aí eu começo, então, a focar nos meus objetivos. O que eu desejo? O que realmente eu quero transformar? O que eu desejo como resultado positivo? O que eu quero atender neste momento, nesta comunicação? O que o outro deseja atender? Qual é o propósito do outro? A grande pergunta que eu faço: o que nós, nesta conversa, estamos tentando resolver? Aonde nós estamos querendo chegar? O que nós dois queremos obter com esta discussão? Em que ponto nós desejamos? Então, quando eu começo a entender, 80% escutar do outro, qual é o propósito, o objetivo? O que causou esta reação nele? Como ele está se sentindo? O que eu observo? Nunca por afirmação, nunca por juízo de valor. Se eu falar para vocês, vocês estão nervosos, eu estou afirmando e eu posso estar julgando ou dando um juízo de valor errado. Agora, se eu pergunto para vocês, gente, o que eu falei pode ter deixado vocês com um estado de nervosismo? E aí vocês vão falar, não, não é nervosismo, mas nos deixou indignados. Então, eu estou começando a entender o que pode ter causado e como vocês realmente se sentem. Por mais que eu observe e veja que ele está irritado, isso é uma interpretação do meu mundo, como é uma pessoa irritada para mim. Para ele, a palavra, o bichinho dele, aquilo que está no estômagozinho dele, não é irritação. De repente é ira, é revolta, é indignação. Tem uma outra palavra que ele colocou, que ele deu o nome, mas é o bichinho dele. Então não adianta eu julgar e dar o nome do bichinho dele. Ele tem que me dizer. E para isso eu questiono, sempre em forma de pergunta, nunca de afirmação. O que você quer me dizer, então, é que o que você busca são reuniões produtivas. São reuniões em que, o menor tempo possível, a gente consiga chegar a conclusões que realmente levem a todos a melhor performance ou até mesmo a atingir as metas. Lembra, eu sempre foco e me aproximo do resultado e da solução. Eu nunca me afasto do problema. Não adianta eu falar do jeito por que você está irritado, isto é um interrogatório. É o que poderia ter deixado você neste estado. E eu não estou afirmando que o estado é de irritação, porque se eu disser especificamente neste estado irritado, eu estou gerando um juízo de valor que eu estou observando uma irritação. Quando eu simplesmente coloco o que pode ter deixado você neste estado. Tudo o que aconteceu, o contexto ou até a forma como eu falei, poderia ter causado esta irritação ou este estado especificamente. Então, quando eu busco o entendimento disto, eu busco entender também dele qual é esse sintoma, o que pode ter causado e aonde nós queremos chegar. O que você gostaria, então, é que nós conseguíssemos entrar num consenso em que fosse bom para ambas as partes, que atendesse às nossas necessidades. Aí eu estou buscando o propósito e os resultados.
Quando eu começo, então, a entender esses propósitos e resultados, eu especificamente agora vou focar no que nós precisamos, então. Que tipo de recursos para chegar até lá, que tipo de necessidades nós podemos atender, que competências, comportamentos, que tipo de habilidades nós vamos necessitar para conseguir chegar até este objetivo e este propósito. E quando nós chegarmos lá, isso será bom para ambos? O que nós iremos obter que está além do objetivo a curto prazo? Atendendo isto agora, o que isto pode gerar para o futuro? Aí a grande pergunta de metas e objetivos, por exemplo, dentro de uma metodologia SMART. Quem, além de você, vai ter resultados ou impactos positivos com isso que você deseja? Quem, além de você, vai ter resultados negativos com isso que você deseja? Quem pode, além de você mesmo, proporcionar e apoiar o teu objetivo e meta? Quem pode detonar e sabotar o seu objetivo e meta? Então eu começo a ver o que isto vai me transformar. Não adianta só a resolução do momento se não terminar com o último pilar dos 5 P's: parceria. Se isso não vai gerar no futuro algo bom, mesmo que seja o término de um relacionamento, se isso não vai gerar uma amizade, pessoas que se respeitem, que confiem, mesmo que acabou o relacionamento, então o objetivo agora, ele até pode chegar num consenso, mas futuramente isso pode gerar consequências negativas. Então, não é só mirar no objetivo imediato, no prazer de resolver aquela situação o mais rápido possível, pegando a primeira coisa, que é o ganha-ganha. Mas sim pensar no resultado agora, mas que gere um bem-estar e um ganho mútuo futuro, para que eu possa gerar uma parceria. Porque é na próxima vez em que houver uma discussão, o outro já confia em mim. O outro sabe que eu estarei presente e escutando atentamente. O outro sabe que nós poderemos chegar a uma barganha e a um consenso. A ênfase pode ser o nome do bichinho dessa. Tem algumas pessoas. Peraí, deixa eu ver, acho que tem mais coisa aqui para cima, não vi. Tem algumas pessoas que falam com raiva e, quando são questionadas, alegam estar falando com ênfase. Eu vou dizer que na tua frase já está ali. Questionamento. Apesar de eu trazer essa questão de questionamento, há um entendimento especificamente. Estão falando com ênfase. O que especificamente você gostaria de enfatizar? Porque todo o contexto falando, que você tem que entender, que não sei o que, que não sei o que. Tá. O que você está tentando enfatizar? O que nós estamos tentando resolver? Quando você me traz nesta forma o que você está tentando transmitir para mim, qual é a mensagem que está aí e que você está querendo que eu entenda? Então, existem vários acervos de perguntas que é sempre com o quê? O quê? Como? Nunca por quê. Comecem a trocar o porquê. Porquê é interrogatório. Por que você está falando dessa forma? Por que você sempre se expressa assim? Por que você fala com muita raiva? Já usou juízo de valor. Por que você se expressa assim? Subjetividade, assim como? Quando você se expressa, ou como você se expressa, isso significa especificamente o quê? O que você está querendo transmitir com esta forma de expressão? É sempre o quê. É o que está por trás e nunca por quê. Não é o motivo, mas é o que você está transmitindo na mensagem. E aí eu sempre trago a reflexão: você é a mensagem. Sempre será a mensagem. Então não tente questionar com porquê. Troquem porquê pelo o que ou como. O que você está sentindo nesse momento? Como você se sente com essa relação? O que você quer transmitir? O que estamos tentando resolver?
No mundo que eu criei, ou na história na minha cabeça, eu sempre vi nesta visão. Me ajude a entender o que você está querendo me dizer. Não sou muito hábil ou não tenho muito entendimento destas questões. Você consegue me explicar de uma forma que eu entenda melhor? Então, sempre o que, como, poderia, nunca por quê. Eliminem por quê do questionamento de vocês. Controlar os gatilhos que geram um incômodo é o segredo. Mas a impulsividade na reação parece algo animal, tem que ser bem trabalhado mesmo com condicionamento no mindset. O que eu posso falar para vocês, lá na inteligência emocional, é que quando você começa a perceber padrões e começa a perceber a impulsividade, controlar esses impulsos, isso acaba se tornando engraçado, porque agora você entende por que você tem um impulso. E aí você não busca mais se impor ou colocar o seu ego, como a gente colocou lá atrás. Você agora busca entender o porquê especificamente você está buscando aquilo. O porquê que você quer essa necessidade. E por que você tinha aquele comportamento. Então, a impulsividade você sempre vai ter. A questão é ressignificar o comportamento deste impulso. Não mais com o nível de energia, ou nível de desagradabilidade ou agradabilidade, mas num nível que gere um entendimento claro, para que o outro possa perceber aonde você quer chegar. Então, também está na clareza das palavras. Então, há uma impulsividade? Para. Eu não trouxe aqui, porque isso é óbvio, não é o objetivo nosso ficar, já são 9h15, não é o objetivo de nós aqui adentrarmos em todo um curso de comunicação violenta. Tá? Mas o que eu trago, e isso eu trago uma reflexão bem legal no curso, que é o que nós chamamos de semáforo. O semáforo ele é o seguinte, você vai construir o seu modelo. Você começa a construir, vocês estão num processo de uma semana de desenvolvimento. Você vai construir um modelo. Esse modelo, você vai chamar ele de seu quadro, sua bolha, seu espaço, seu território de segurança emocional. O que significa isso? Significa que o que você precisa para se sentir seguro numa conversa comigo, por exemplo. Eu preciso que você seja claro, que você seja transparente, que você seja respeitoso, que você me dê autonomia para que eu decida o que eu vou fazer com o que você está ensinando para a gente. Então, tudo isso você necessita para se sentir confortável na nossa conversa que nós estamos tendo. Perfeito? Você vai construindo. Eu preciso disso. Se não tiver isso, eu vou partir para cima. Eu preciso de respeito, eu preciso de tolerância, eu preciso de empatia, eu preciso de clareza, eu preciso de objetividade. Não gosto, mas enrola para falar, preciso que a pessoa seja objetiva. Vai direto ao assunto que ela quer transmitir. E aí você começa a construir esse teu quadro. Você vai escrever, pegando post-it, você pega ali, faz um retângulo, uma bolinha, tanto faz, e vai colocando os post-its de comportamentos, habilidades, emoções, sentimentos, o que você quiser colocar na sua bolha de segurança. Isto é o que eu preciso. Se tudo isso fosse atendido, se tudo isso que você colocou ali fosse atendido, você se sente bem para conversar? Bom, a pessoa está tendo respeito, está tolerando a minha certa impaciência, ela está sendo clara comigo, ela está sendo objetiva, ela está me dando autonomia. Imagina um feedback dentro da empresa, onde, em vez do cara perguntar para você, e eu tenho um curso, um treinamento de feedback, em vez de você perguntar, você, nessa situação, o que você faria para conseguir atingir esse resultado? Ou para conseguir atingir o que seria o conveniente dentro do que nós acordamos aqui. Quando você entrega autonomia para o outro se sente, ele vai trazer para a realidade dele. E não, obviamente, seu chefe, eu acho que você tinha que parar de fazer isso, você tem que procurar não sei o quê, tem que fazer o curso XYZ. Pode haver uma ofensa, pode haver algo que a pessoa que está ali sugerindo, ela está sugerindo dentro do modelo da experiência e da realidade dela, e não dentro da sua realidade.
E aí, óbvio que você tem que, o que a gente chama no processo de feed forward, que é quando você passa a perguntar para as pessoas. Eu posso perguntar, gente, o que eu posso melhorar na minha live? Aí uns vão falar, Adriano, você pode fazer isso, você pode trazer mais slides, você pode dar exemplos escritos, seria legal se você escrevesse num quadro, você pode trazer umas músicas, pode fazer umas danças, vai vir os mais opiniões diversas. Não é que eu vá atender todas, eu só vou agradecer. Obrigado a todos que contribuíram com as suas opiniões do que eu posso melhorar na minha live. No fim, eu vou pegar tudo isto e vou processar o que está dentro da minha realidade. Pode ser que um fale aqui, acho que você tem que ir lá para o estrangeiro fazer um curso de 1 ano, pagando $200.000, eu vou falar, cara, não tem essa grana agora. Esquece, isso não está na minha realidade. Então, quando eu estou dentro da minha bolha, eu estou no semáforo verde. Tudo que o Adriano está fazendo, tudo que a pessoa com quem eu estou conversando, está atendendo a minha bolha de segurança emocional. Ela está dentro lá de tudo que eu preciso para me sentir seguro num duplo vínculo, numa conversa, numa reunião, num relacionamento. Quando uma, duas, algumas coisinhas, não a maioria, mas algumas coisinhas não estão dentro. Bom, o Adriano está sendo respeitoso, está me dando autonomia, mas ele não está sendo bem objetivo. Algumas coisas estão meio subjetivas para mim. Eu paro, analiso a situação, mas sempre ressabiado. O que eu preciso esclarecer, como isso está causando um desvio emocional, que tipos de impulsos eu estou tendo, isso se parece muito com que situação, eu estou no semáforo amarelo, porque algo está errado, algo não está atendendo essa minha bolha. O último é o vermelho. Então, no verde está tudo sendo atendido. E quem faz a bolha é você. Você vai fazer uma listinha do que você precisa para ter uma comunicação tranquila e emocionalmente, sem nenhum desvio positivo ou negativo, apesar de que não existem emoções positivas ou negativas. Existem emoções, a interpretação delas é que você dá para positivo ou negativo. Então, está no verde, está sendo tudo atendido, tem uma ou outra coisa que está meio estranha, não está atendido, isso está me gerando um certo impulsividade. Quando a pessoa não é tolerante, eu agrido. Quando a pessoa não está sendo objetiva, eu já desprezo, dou as costas e vou embora, porque ela não está sendo objetiva comigo. Eu não estou entendendo nada. Então, algo está fora, eu começo a observar. Aí eu paro e começo a ver o que está fora, como isso está se parecendo, como normalmente eu ajo nesse momento. Agora, quando a maioria das coisas sai fora, quando eu tenho mais da metade fora da minha bolha emocional, aí, cara, para, racionalmente fala, olha, tudo que nós estamos conversando, eu entendo que tem uma urgência, entendo que tem uma importância, mas eu não estou agora no meu momento de estabilidade emocional. Então, se nós pudermos retomar isto quando eu tiver mais condições, eu agradeceria. Isto é uma comunicação não violenta. Isto eu estou sendo claro, lembra? E uma coisa que eu trago nessa reflexão quando vocês fizerem a bolha de vocês. Isso é importantíssimo, tá? Quando vocês fizerem a bolha de vocês, lembre-se do que eu trouxe da reflexão lá do Adam Smith. Você só terá o que você quer quando você me der o que eu quero. O que significa que tudo que você escreveu na sua bolha, que você precisa, que o seu parceiro, que a sua família, que os seus amigos, que o seu chefe, que o seu líder, que a sua empresa tenha com você, é tudo que primeiro você vai ter que oferecer. Se você botou respeito, confiança, autonomia, pergunte-se a si mesmo qual foi a última vez que você deu autonomia a alguém. Pergunte-se a si mesmo qual foi a última vez que você respeitou a posição do outro. Qual foi a última vez que você tolerou a opinião do outro? Qual foi a última vez em que você foi claro, objetivo e transparente no que você disse para o outro? Lembre-se que a sua bolha não serve só para quando as pessoas forem falar para você, como um alerta de um semáforo verde, amarelo ou vermelho. Lembre-se que serve para você como uma postura e uma conduta, senão não há coerência.
senão a famosa frase do eu não aguento mais, eu estou de saco cheio, certo? E eu gostaria que vocês, a partir de agora, me respeitassem. É uma frase completamente incoerente, porque eu começo com falta de respeito e peço, no fim, respeito de vocês. Então, a bolha ela é muito bacana porque você constrói ela, você diz o que você precisa, mas sempre tendo na consciência que você vai ter que oferecer antes. Eu ouvi uma vez uma reportagem que as pessoas estavam falando sobre dar bom dias no emprego, dar bom dias no trabalho, que as pessoas não dão bom dias, que passam e parece que nós somos invisíveis. A pessoa que está proferindo isso, a primeira pergunta que ela tem que falar para ela é: você deu bom dia para quem passou? Ah, não, mas quem chega é que tem que dar bom dia. Você já está gerando um comportamento incoerente. Não importa se a pessoa chegou ou ela já estava. Não importa se a pessoa vai, inclusive, responder o seu bom dia. A grande questão é: por que você dá bom dia? É o pertencer a este mundo de dar bom dia para as pessoas. Eu dou porque eu quero dar, porque eu quero desejar. Isso é meu, lembra? É o autopertencimento. Eu pertenço especificamente a este mundo das pessoas que desejam dar bom dia. E como você faz o que você faz? Eu dou indiferente das pessoas me responderem ou não responderem. E o que você obtém com isto? Eu obtenho a minha satisfação de fazer o melhor de mim mesmo como a minha melhor versão. Então, isso está construído em você. Não se trata dos outros, se trata de você. Você é a mensagem. Outra coisa que o pessoal traz muito no LinkedIn, acho que é uma pergunta até padrão que deve ter lá, o pessoal já deve clicar direto, que é a seguinte frase do LinkedIn. E se algum de vocês já colocou, pare para pensar e aproveite a minha resposta que eu vou dar agora para vocês. A principal questionamento lá no aconselhamento, de quem participa do aconselhamento no LinkedIn, é o seguinte: como faço para que as minhas colaborações tenham mais visibilidade dentro da empresa? Sabe qual é a primeira coisa que eu respondo no aconselhamento para todos esses que me perguntam isso? Qual foi a última vez que você deu visibilidade para a colaboração do seu colega? Simples assim. Então, querer que você e as suas colaborações tenham visibilidade, sem você nunca ter antes feito isso, é completamente contrário. Então, você não dá visibilidade para ninguém, você não vê a colaboração do seu colega ao lado, que se matou, você só está preocupado especificamente com as suas colaborações. Não existe uma barganha, não existe um atendimento de necessidades. Aí a gente volta à questão que colocaram aqui. A única coisa que existe é um ego. Um ego imenso de que ninguém mais importa. Aí sim é um egoísmo levado ao extremo. Ou seja, eu passo por cima de tudo e de todos para que as minhas contribuições sejam mais visíveis do que o do outro. Competitividade predatória. É o poder sobre as pessoas e não com as pessoas. São diversas armaduras, é uma profecia autorrealizável. Uma vez em que só almejo a visibilidade das minhas colaborações, não dou visibilidade para mais ninguém, o que você espera que as outras pessoas vão te dizer? E se o líder sair rodando por todos e perguntando: você acha que a contribuição dele? Ah, não, eu acho que fez mais do que o trabalho dele. Por que, que as pessoas vão responder isso? Porque você nunca também se levantou para dar visibilidade para o outro. Então, tudo que você construir, que você deseja do outro, primeiro ofereça. Se eu quero tolerância de vocês, eu tenho que ser tolerante. Se eu quero confiança, eu tenho que ser confiante. Se eu quero respeito de vocês, eu tenho que respeitar antes de mais nada. Perfeito, gente? Tranquilo? Compreendido aí? Facinho, facinho, né? Já está todo mundo pronto, se comunicando. Exatamente. Não só cooperativo e nem colaborativo, tá? Eu acho que aí, nesse caso, é ter gerado realmente uma empatia, uma temperança completa. Compaixão, perdão, tolerância, autonomia, clareza, transparência, as 6 virtudes que nós vimos lá. Então, aquelas 6 virtudes seguem como um guia. Elas servem para que vocês possam utilizar. Então, se eu quero ser justo, antes de pensar que alguém foi injusto comigo, eu tenho que pensar: eu estou sendo justo com as outras pessoas? Se fosse comigo, eu gostaria disso, seria justo também? Então, antes de fazer com qualquer pessoa, antes de julgar a outra pessoa. Então, as 6 virtudes
É bom a gente sempre mirar no que nós vimos ontem, exatamente para que eu possa construir isso. Tá? Mas é principalmente a colaboração. E eu vou explicar agora esse processo de colaboração, porque existe um entendimento aí exatamente dessa questão de colaborar, desafiar e direcionar. Quando eu falo colaborar, quando eu digo colaboração, cooperar com o outro, significa colocar lenha na fogueira. É tudo que eu trouxe aqui agora. Então, se você me fala uma coisa absurda, eu tenho metodologias, inclusive, para o semáforo vermelho. Então, do tipo, você me traz, cara, você é um incompetente, Adriano. Nossa, estou surpreso que você pense isso de mim. Isso realmente é uma coisa extremamente que me constrange, mas acho importante que a gente converse sobre sua perspectiva para que a gente possa dar um entendimento do que é essa minha incompetência. Mas, neste momento, eu não tenho essa capacidade, até emocionalmente. A gente pode conversar isso num outro horário, né? Ou se te pegou de surpresa, nossa, eu estou surpreso, e eu não sabia que você pensava isso, mas me ajude a entender, quando você fala incompetente, o que é especificamente. Então, quando eu colaboro, é botar lenha na fogueira. Eu quero entender. Ela pode falar a coisa mais absurda do mundo. Pode chegar falando as opiniões polarizadas, toma vacina, não toma vacina, toma esses medicamentos aí de tratamento prévio de Covid. Ele pode trazer, você pode achar, não, o cara só fala... Não, ele não fala besteira. Por que ele fala isto? Nossa, nunca tinha pensado desta forma, mas como você chegou a esta conclusão? Me ajuda a entender, porque pelo menos na história ou nas experiências que eu tive, sempre foi através de vacina, né? Minha mãe levava para tomar BCG, tomar antitétano, tomar vacina disso, vacina daquilo, gotinha, Zé Gotinha, e eu nunca tinha pensado nessa questão da prevenção, tratamento, né, preventivo. Como que você construiu esta ideia, ou da onde você tirou essa perspectiva? Eu estou colaborando com o pensamento do outro. Não estou concordando, não estou aceitando, não estou dizendo que ele está certo ou errado, até porque não existe essa questão, eu só estou colaborando com o pensamento dele. Então, eu crio um arsenal de perguntas, né, de coisas que eu posso colocar para colaborar e o outro perceber que eu estou presente. Eu estou querendo coletar informações, eu quero entender o que ele sente, como ele se sente, como ele chegou a isto, o que ele quer dizer, né? Eu estou querendo realmente entender atentamente e estruturadamente. Então, eu colaboro, 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 colaboro. É quase que igual o rapport. Eu espelho cruzado, faço espelhamento cruzado, espelhamento cruzado, espelhamento cruzado, espelhamento cruzado. Até uma hora em que eu saio do espelhamento e, se o outro me acompanhar, significa que eu gerei esta conexão em rapport. Então, eu estou gerando uma colaboração. Colaboro, 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 quero entender, me explica, me ajuda a entender. Não conheço sobre esse assunto, mas gostaria de conhecer. Toda a minha experiência, a minha vida foi voltada para uma outra perspectiva, mas achei interessante, então me explica para que eu possa saber como você chegou a essa conclusão. Né? No mundo que eu criei é completamente diferente, mas gostei de ter essa perspectiva, então eu colaboro com o pensamento do outro para entender o que está por trás desse pensamento. Até a hora... Tem um tigre ou leão na live? Não entendi a pergunta, não. Até na hora... E o que acontece? Eu especificamente desafio. Nossa, muito interessante, entendi o seu ponto. E se, porém, então, logo... E aí eu começo a desafiar uma pequena mudança de pensamento. Então, juntando isto que você me trouxe com esse entendimento que eu tinha, existe, então, uma outra opção, que seria XYZ.
E se nós partíssemos, então, para uma outra solução? E se nós juntássemos uma parte disto que você está me trazendo com o que eu estou mais ou menos imaginando, e nós criássemos algo que talvez possa gerar mais resultados? De repente, estaríamos dispostos a tentar desta forma? Eu começo a desafiar. Eu começo a realmente tentar mudar, nem que seja 1% daquilo. Por que eu estou agora barganhando este desafio? Para direcionar a solução ao resultado de bem comum, ao bem-estar, à nossa parceria, à prosperidade, a consequências positivas. E aí eu direciono. Então, primeiro eu tive todo o entendimento colaborando com o seu pensamento, estando presente, escutando, até anotando, se for o caso. Agora que eu anotei, eu desafio. Então, ó, o que você me trouxe é isto, 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 isto e isto. Partindo deste entendimento, me corrija se eu estiver errado, eu entendi isto, isto, isto e isto. Poderia supor que, se talvez nós fizéssemos isso, talvez a gente tivesse algum ganho melhor, mais positivo, e aí eu trago no final um desafio. Então, eu confirmo tudo que eu entendi e colaborei e trago uma mudança de pensamento, uma mudança de ação, uma mudança de comportamento, uma mudança que leve e direcione a um objetivo em comum. E, para isso, eu posso usar várias coisas para encantar. Eu posso utilizar recursos, por exemplo, de eliminar, é o que nós chamamos de primeiro a negação para depois a afirmação. O que seria isto? Então, não é uma questão de simplesmente abandonarmos o modelo atual que nós usamos na empresa. Não se trata de pura e simplesmente nós pegarmos tudo que nós temos e aprendemos e jogarmos no lixo. Não é uma mudança radical a curto prazo. Não se trata de nenhuma dessas coisas. Mas se trata de nós tentarmos, em alguns pontos que nós poderíamos melhorar, começar a aplicar esta nova técnica que eu estou trazendo aqui como sugestão. O que você acha? Sempre a autonomia para o outro. Sempre dando a perspectiva do outro escolher. Não é afirmar, não é impor. Comunicação não violenta, ela não impõe, ela expõe. Então, quando eu começo a desafiar, eu utilizando a regra primeiro de negar. Então, por exemplo, comunicação não violenta não se trata de estar sempre concordando com tudo, não se trata de estar sempre feliz e alegre, não se trata de dizer sim para tudo, mas se trata de conseguir expor claramente e objetivamente o que nós desejamos, necessitamos e como nos sentimos, fazendo assim o pedido para o outro do que ele poderia conceder de forma a que também atenda às necessidades dele. Então, eu primeiro digo e elimino qualquer objeção, elimino qualquer questionamento possível, porque eu estou primeiro dizendo tudo do que não se trata. Eu tenho outro que pode ser por metáfora, por analogia. Então, eu, obviamente, vou trazer uma metáfora ou um conto, vou trazer uma analogia com o cotidiano e com a realidade. Lembra, vocês construíram a tela, a pintura na cabeça do outro. Você sabe como ele enxerga o mundo. Então, tentar explicar o que você quer da forma como você enxerga, o outro pode não entender. Mas quando eu levo isso para o cotidiano da vida de cada um de vocês e faço analogias com coisas, com acontecimentos, com situações dentro da organização, com situações da minha vida pessoal, eu levo mais próximo do entendimento. Então, eu faço através de comparações por analogia.
Posso também fazer diferenciação, fazendo o que é diferente desta situação da que nós tínhamos antes. Posso fazer por repetição e a todo momento falar. Eu preciso especificamente criar esta questão de me permitir. Vocês ouviram várias vezes hoje eu falando permitir, permitir, permitir para observar. Essa questão de repetir. Tudo que a comunicação não violenta parte do princípio é de se permitir a observar sem julgar. E neste momento em que você está permitindo observar de outro ponto de vista, de realmente se afastar das suposições e conjecturas, você também está se permitindo a ter mais escolhas. Então, o que ficou gravado na cabeça? O permitir, permitir, permitir. Então, são regras para encantamento. Além de outras regras de storytelling, jornada do herói, explicar, olha, eu estava assim, tá? Estava realmente, e aí eu começo numa situação de tranquilidade, de agradabilidade, de felicidade. Esse era o meu status quo. A partir dos acontecimentos e devido à minha necessidade e o meu sentimento, eu passei por esse momento difícil, então estou enfrentando essa necessidade, estou enfrentando esse sentimento de tristeza, de raiva, de ira, mas tenho toda a convicção, acredito que se nós entrarmos num acordo, eu pediria que nós resolvêssemos. E aí eu volto na minha história para a consequência positiva, o que eu desejo. Então, mais ou menos fazendo uma comparação com o modelo SCORE, é especificamente mostrar o passado, as causas e os sintomas, mas de uma forma que eu estava bem. Isso acionou um gatilho que me levou para um desafio, um obstáculo, e aí eu tenho agora um objetivo para superar, e eu volto, então, que é o retorno do elixir da jornada do herói, é a hora que eu retorno daquele desafio, eu volto, então, com um propósito. Eu volto agora com competências e recursos desenvolvidos para conseguir chegar até aquele objetivo que eu tanto almejo, né? E na mesma coisa na jornada do herói seria o status quo, eu estou bem, está tudo tranquilo, apesar de que zona de conforto não existe, é zona de desconforto conhecido, você está bem porque aquilo ali você já conhece, por mais que doa seu calo, mas você sabe como tratar, né? Bota ali na água quente, está ótimo. Então, naquela zona, naquele status quo, eu sou chamado para um desafio, e aí eu saio dessa situação boa, eu passo pelo meu desafio, enfrentando meus medos, enfrentando os obstáculos, tendo que crescer, tendo que mudar, tendo que me transformar, e eu volto, então, com a solução, com o elixir, com a transformação para o meu status quo. E, novamente, sou chamado para um novo desafio, como vocês que estão sendo chamados hoje aqui, né, para esse novo desafio. Perfeito? Tranquilo, gente? Dúvidas? Comentários? Xingamentos? Vale tudo aqui hoje. Se tiverem dúvida, nós temos aí mais uns 18 minutinhos para as 10. Se tiver qualquer questionamento. Hoje eu trouxe aqui no último slide aí o contato, o pessoal pediu meu WhatsApp, algumas pessoas queriam entrar em contato, algumas pessoas entraram no meu WhatsApp para me pedir os PDFs. É só me chamar lá, o PDF de ontem já está pronto, eu só encaminho e compartilho com vocês. E o de hoje eu vou gerar o PDF dele e amanhã, para quem quiser, é só pedir isso tudo aí. Então, o objetivo aqui, como eu trouxe para vocês, é ir além de simplesmente comunicar e colaborar, mas o encantar, o influenciar, o persuadir, mas, obviamente, utilizando isso para um bem comum, né? Para um resultado que seja um bem-estar e um bem comum de todos
envolvidos no ambiente, os atores que estão envolvidos. Então, aí tem meus contatos, minhas redes sociais, principalmente o Instagram e o LinkedIn. Tem o YouTube, convido novamente vocês a visitarem, tá, o YouTube. E o WhatsApp, fiquem à vontade para fazer qualquer questionamento, até para trazer alguma situação no dia a dia, algum conflito, algum relacionamento, traz lá, eu converso, eu explico, eu trago para vocês algumas reflexões que vocês podem fazer para tentar encontrar um caminho nesse conflito, nessa conversa, para resolverem de melhor forma. Perfeito? Bom, obrigado a vocês, a gratidão é minha. Novamente, eu sempre tentando ser o mais objetivo, mais direto com vocês, trazer aqui questionamentos que vocês podem praticar. Então, lembre-se do semáforo, lembre-se da bolha, tá? Façam as perguntas realmente que são importantes, esses questionamentos, o que eu estou negando, o que eu estou reprimindo, o que eu estou simplesmente abandonando e esquecendo, vindo de encontro com aqueles estados de consciência, né, mergulhado, resignado, consciente, autoconsciente ou automotivado. Tá? Então, isso tudo, porque esses dois, muito bem feitos, eles completam, esses dois primeiros, completam o ciclo do primeiro movimento de vocês, que é ter o entendimento e habilidades socioemocionais e saber externalizar isso através de uma comunicação que encante, que influencie, que inspire, que persuada. Com essas duas capacidades, a busca por um poder coletivo, ou seja, a busca por levar pessoas junto com vocês, de criar alianças, criar conexões, dá mais capacidade para ver, através dos obstáculos e desafios, as oportunidades do dia a dia, nos momentos simples, nos momentos únicos, nas experiências únicas. Perfeito? Como foi uma palestra com as 4 patas no peito, é isso mesmo, 4 patas no peito. Amanhã nós seguimos para a terceira aula, para a terceira live. Tá? Espero aí a presença de todos. Agradeço mais uma vez estarem aqui comigo. Espero ter realmente levado um pouquinho de nada, né? Nem que seja o mínimo possível aí de conhecimento, de reflexão para vocês. E estou à disposição para qualquer coisa, qualquer questionamento que vocês tiverem. Perfeito, gente. Muito obrigado mais uma vez a todos. Nos vemos amanhã no mesmo horário, 8 horas. Os vídeos, como eu falei, até sábado estão sendo todos gravados. Posteriormente a isto, eu aviso a todos que entraram aqui pelo link, que já estão marcados com check-in lá no Simpla, e aí eu aviso aonde isso vai estar disponível, se vocês quiserem assistir novamente, rever quantas vezes vocês quiserem. Tá? Provavelmente eu devo colocar isso no YouTube, né, no canal do YouTube, então vai ficar lá, mas vai ter que se inscrever para poder ter acesso aos vídeos, então dá uma entrada, se inscreve para ter acesso aos vídeos. Perfeito? Gente, mais uma vez, gratidão, bom descanso a todos, uma ótima quarta-feira amanhã para vocês, tá? E nos vemos, então, amanhã às 8 horas. Beijo em todos no coração, paz, saúde, protejam-se, conservem-se aí, realmente, aí dessa questão toda que nós estamos vivendo, e firme e forte amanhã. Um abraço!